lá. Bom, donatismo. O que é o donatismo? Foi um movimento da igreja, alguns considerados como cismáticos, né? Cismas, querelas ou controvérsias. Foi uma doutrina herética para alguns, libertária para outros, de um bispo, ou melhor, arcediago, que era um cargo eclesiástico dentro da Igreja Católica do terceiro e quarto séculos. Ele foi consagrado a bispo, Donato de Cartago, na Numídia, do quarto século. Ele foi acusado de dividir a igreja, né? A igreja ela tomou para si a sé, ou seja, a sede da igreja, o episcopado de Cartago, do terceiro para o quarto século. E outras coisas, o Donato, o que ele queria? Ele queria unificar a igreja católica. Ele queria unir a igreja. Mas havia ali controvérsias, por exemplo, cristológicas e do aspecto pneumatológico também, sobre o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Donato acreditava, assim como Cipriano de Cartago, Tertuliano de Cartago e os seus seguidores chamados de donatistas do quarto século, eles acreditavam que a autoridade espiritual era dada aos bispos e arcediagos da igreja, os líderes da igreja. Então ele achava que a ordenação era sagrada de bispo, escolhido por Deus, pelo Espírito Santo, pela igreja, para ordenar um bispo, um episcopos. A dúvida era a questão da autoridade, se a pessoa que consagrava o outro bispo, ele tinha autoridade do Espírito Santo e de Deus para aquilo. Pela perseguição de Diocleciano também, Donato e os donatistas, eles estavam ali colocando em dúvidas sobre o cânon das escrituras. Eles achavam que as escrituras só a autoridade espiritual, o bispo, um arcediago, um padre, um membro ordenado do clero católico poderia interpretar as escrituras, a Bíblia Sagrada. E eles foram contra, por exemplo, um arcediago que foi consagrado a bispo, também de Cartago, na Numídia, chamado de Ceciliano. Ceciliano, ele foi acusado de traidor por Donato e os seus seguidores, seus discípulos, chamados donatistas, de levar a tradição, a interpretação da Bíblia, a exegese e a hermenêutica das Bíblias para o povo, uma vez que o povo a Bíblia era escrita na linguagem púnica do hebraico, do grego, aramaico e do latim, e só o padre, o bispo, os arcediagos tinham autoridade pela igreja, chamada de tradição, o magistério da igreja, e os pais da igreja tinham autoridade para interpretar a Bíblia, e não o povo ou qualquer pessoa, ou os pagãos, no caso. Eles eram chamados de circunceliões. Então Donato ele foi contra isso. E no sínodo de Arles e concílio de Cartago, no quarto século, ele foi exilado na Gália e ele passou a ser preso, exilado, expulso e morreu. E ele também pregava o rebatismo,
ou um novo batismo no caso dos hereges, que saíam das fileiras da igreja de Cartago, a igreja cristã ou católica da época, e abraçavam outras seitas ou outras religiões. Ele rebatizava os hereges, digamos assim, os pagãos. E Agostinho, ele combateu o donatismo com relação à doutrina da igreja, com relação ao batismo, a doutrina de batismo, com relação aos sacramentos da igreja. E os donatistas, ou Donato, recebeu forte influência de dois teólogos patrísticos da mesma região dele, Cartago, que foi Cipriano e Tertuliano. Então são várias implicações políticas, cargos da igreja pelos bispos, os imperadores, os comerciantes, os donatários, os burgueses, os donos de terras, os grandes ricos e proprietários de terras, de fazendas, enfim, de escravos, de empregados. Eles davam doações às igrejas ou à igreja, e os bispos acumulavam riquezas, cargos eclesiásticos, cargos dentro da igreja, prestígio dentro da igreja, e havia uma corrupção muito grande. E Donato, ou os donatistas, denunciaram também isso. Só que eles acreditavam em algumas heresias antibíblicas com relação à cristologia, a figura de Jesus, e com relação à pneumatologia, ou seja, os dons do Espírito. Eles acreditavam que o Espírito Santo estava apenas nos líderes da igreja, os bispos, os padres, os arcediagos, enfim, aqueles que eram consagrados ou ordenados dentro da igreja nos cargos eclesiásticos, ok?